Bem-vindos hoje a um estudo da palavra. Este é o evangelista Jim Swaggart, juntamente com Lauren Larson e Jim Woolsey. Começamos a ler no grande, capítulo 19 de Gênesis, versículo 1. Acredito que esse seja o capítulo que fala sobre os anjos que irão para Sodoma e Gomorra, quando lidaremos com isso um pouco mais tarde. Mas eu me senti guiado pelo Senhor para diversificar um pouco, lidar com os seres angelicais, bem como com os espíritos demoníacos. Sabemos que Deus criou todos os anjos ao mesmo tempo. Não há registro de que ele os criou espasmodicamente. Parece que ele os criou totalmente maduros também. Não existe tal coisa como um anjo bebê. Não importa a idade da hoste angelical, todos os anjos têm a mesma idade e não houve anjos femininos criados que temos conhecimento. Foi apenas da variedade masculina. Número 2, nem anjo bebê, nunca houve um anjo bebê. Sabemos também que em algum momento da eternidade passada, um terço da hoste angelical juntou-se a Lúcifer, que provavelmente foi o anjo mais belo e sábio já criado por Deus. E vamos lidar um pouco com isso hoje, se chegarmos lá hoje e como ele se tornou o que é. Ele foi criado por Deus. Satanás, então, conhecido como Lúcifer, cujo nome significa eu acho, filho da manhã, algo assim. E ele serviu a Deus em retidão e santidade por um período indeterminado de tempo, conhecido por Deus, mas desconhecido por nós. Veja, a Bíblia é a história da criação, queda e redenção do homem. Não é a história da criação, queda e redenção dos anjos. Portanto, recebemos apenas uma pequena informação sobre a hoste angelical. Agora, muitas vezes, ao longo dos anos, as pessoas me perguntam: de onde vêm os espíritos demoníacos? Deus os criou espíritos demoníacos? Não. Tudo que Deus já criou, você pode ir ao primeiro capítulo de Gênesis e ver que é bom. Deus nunca criou nada que não fosse bom. No entanto, parte daquilo que Deus criou levou ao pecado, à rebelião, e você pode ler o 9º capítulo do Apocalipse e ver alguns desses seres que serão tirados do abismo na grande tribulação que se aproxima, que será invisível aos olhos, mas que, no entanto, causará estragos em toda a terra. Eles têm rostos como os de homens, caudas como as de escorpiões e corpos como os de cavalos, algo que nunca vimos antes. Deus criou isso. Eles se tornaram assim depois que se rebelaram contra Deus. Agora vamos analisar os espíritos demoníacos. Se você conhece alguma coisa sobre a Bíblia, sabe que ela está repleta da existência dessas coisas. Eles não têm um corpo físico de nenhuma natureza, nenhum. Eles nem mesmo têm um corpo espiritual. Eles não têm corpo algum. Portanto, eles buscam um corpo humano ou mesmo um animal em que possam habitar e causar sua destruição, seja qual for o caso. Claro, eles odeiam o Senhor. Vá até Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus estava constantemente expulsando espíritos malignos, esses espíritos demoníacos. Por exemplo, o maníaco de Gadara e Jesus expulsaram o quê? Cerca de 2.000 demônios. Acho que foram 5.000. Não era uma legião? Legião. Sim, pensei que fossem 2. Não importa. Sim, era um grande número. Era um grande número desse homem. E ele estava o tempo todo expulsando demônios de pessoas. Agora, de onde essas coisas vieram? Deus não as criou dessa forma. Agora, a Bíblia não diz. Ela apenas nos diz que elas estão lá. Ela não nos diz de onde elas vieram. Aqui está o que eu acredito. Os irmãos podem ter outras ideias. Eles podem ver isso de uma maneira diferente. E seja qual for o caso, e pedirei que projetem isso se o fizerem. Eu acredito que Lúcifer governou este planeta, chamado Terra, muito antes de Adão e Eva. Ele o governou em retidão e santidade sob Deus.
E vamos ler para vocês de Ezequiel. E eu acredito que ele foi o anjo mais inteligente, mais sábio e mais bonito já criado por Deus. E como eu disse, ele serviu a Deus em retidão e santidade por um período de tempo. Quanto tempo? Agora, quando ele liderou uma revolução contra Deus, um terço dos anjos se juntou a ele. E alguns estudiosos, eu não sou um estudioso, mas acredito nisso. Alguns estudiosos acreditam que ele governou este planeta chamado Terra antes de Adão e Eva, antes do relato no livro de Gênesis, capítulo 1, ele o governou. E o governou em retidão e santidade. Mas quando ele liderou esta revolução contra Deus, se ele realmente governou este planeta, tinha que haver algo aqui para governar. Correto? Você me entende? Ele não estava apenas sentado aqui sozinho. Tinha que haver algum tipo de criação. Não posso dizer o que foi, a Bíblia não diz. Mas essa criação, e eles eram seres inteligentes, o que quer que fossem. Talvez eles se parecessem com humanos, não sei o que eram. Mas Lúcifer os governava. Eles se juntaram a ele quando ele se rebelou contra Deus. Eu sei que isso é negado por muitos estudiosos da Bíblia. Eles não falam sobre a teoria da Terra jovem, seja qual for o caso. Eles acreditam que este planeta tem apenas 6.000 anos. Eu não acho. E a ciência é verdadeira. Eu disse ciência é verdadeira. Se a ciência é verdadeira puder provar que esta Terra tem 1 bilhão de anos ou 5 bilhões de anos, isso não contradiz a palavra de Deus. Diz apenas que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Não nos diz quando foi esse princípio? E vamos esclarecer isso também. O que estamos discutindo é o relacionamento de Deus com o homem. Então, no princípio se refere a Deus preparando uma habitação para o homem. O que você está dizendo é que havia uma habitação preparada para outro conjunto de seres antes do homem. E que Satanás realmente governou e reinou em justiça sobre aquela criação, seja lá o que tenha sido. A evidência que aponta para isso é a teoria do intervalo em Gênesis 1:12. Eu concordo com isso. Eu acredito que essa chamada teoria da lacuna, não acho que seja uma teoria. Acho que é um fato. E que esta terra se tornou invadida pela escuridão, e seja qual for o caso, como resultado de algum acontecimento cataclísmico. E acredito que esse acontecimento cataclísmico foi a revolta de Lúcifer. E há muitas escrituras que nos apontam o fato de que Deus não cria uma atmosfera caótica. Não. Isso mesmo. Algumas palavras na Bíblia não tenho tempo para procurá-las, mas elas afirmam que este planeta se tornou um caos, mas não era assim no começo. Então você está dizendo que os próprios demônios, espíritos demoníacos, foram o resultado desta primeira criação, ou uma criação inicial, ou talvez até mesmo, melhor dizendo, uma criação anterior à do homem. Sim. E eles se juntaram a Lúcifer. E quanto tempo isso aconteceu e ocorreu, não sabemos, e se tornaram espíritos demoníacos. Agora, outra coisa. Você não pode negar que, como eles chamam esses dinossauros enormes, e todos esses nomes malucos para esses animais, coisas enormes. E seja qual for o caso, você não pode negar que essas coisas existiram. Eles têm os esqueletos de alguns deles. Estou certo nisso? Certo. Certo. Agora, não há registro na palavra de Deus sobre essas bestas. Nenhum mesmo. Você não tem nenhum em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Não está lá. E eu afirmo que se de fato essas coisas vagaram pela terra depois de Adão e Eva, e durante o tempo entre a criação e o dilúvio, haveria algo mencionado na Bíblia sobre essas bestas? Algum registro disso? Algum registro disso? Ela nunca menciona isso. Eu acredito que não menciona porque elas não existiam naquela época, certo? E eu acho que eles morreram nessa revolução que ocorreu.